Olá! Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal da live. Boa tarde, você que vai assistir pelo IGTV. Seja muito bem-vindo ao 10º episódio da nossa série semanal da Orange Talks. Aguardando o pessoal entrar. Esse 10º episódio deveria ter acontecido semana passada, mas por conta de um problema operacional a gente transferiu para essa semana, mas seguimos todas as próximas sextas-feiras. Aí vamos testar, essa é a primeira vez que a gente faz às 18 horas, então vamos ver se... Oi, Carol! Seja muito bem-vindo, pessoal. Vamos ver se todas as sextas-feiras às 18 horas fica um horário melhor para o pessoal acompanhar as lives. A gente estava fazendo ao meio-dia, e a partir de hoje vai ser às 18 horas. A gente está testando alguns horários para ver o que tem melhor audiência, como é que resulta isso nas redes sociais. Muito boa tarde, pessoal. Pode entrar, seja muito bem-vindo. Bom, e o nosso tema de hoje, eu não sei se você chegou aqui na live ou se você viu, tá vendo pelo IGTV, sabe do que eu vou falar hoje, né? Eu escolhi esse tema, que são 2 passos para alavancar o seu negócio em 2021. 2021 está sendo um ano já agitado desde o seu primeiro dia. Então, muitos empreendedores estão se sentindo perdidos em relação a como fazer para alavancar os seus negócios, seja a partir da abertura, ou seja, de um negócio já existente, como fazer o negócio se sustentar e como fazer que o empreendedor tenha conhecimento necessário, ferramentas necessárias para preparar o seu negócio para crescer. Afinal de contas, entra ano, sai ano, a gente quer mais resultado, né? Então, é um dever de casa que nós, empreendedores, temos que nos obrigar a fazer. Porque muitas vezes nós, como os empreendedores, temos tantas tarefas, né? A gente tem que cuidar do negócio de A a Z, funcionário, operação, marketing, conquistar novos clientes, atrair novos clientes, fazer venda, fazer gestão financeira. E muitas vezes, muitos empreendedores se afogam no volume de atividades que possuem, que às vezes não tem uma equipe necessária para fazer todas essas ações. Então ele tem que ser um líder de si mesmo. Só que para você ser um líder de si mesmo, você tem que ter paciência e tem que ter as ferramentas certas para saber aonde que você quer chegar com o seu negócio e saber o que você precisa fazer. E esse é um grande desafio da grande maioria dos empreendedores, porque muitas vezes a gente sabe para onde a gente quer ir, mas trava, porque não sabe como fazer ou o que fazer para chegar a esses objetivos ou para alcançar esses objetivos, né? Olá, Sônia. Muito boa tarde. Então é esse tema que eu quis trazer para vocês hoje, que são esses 2 passos simples, que não são ferramentas que são complexas. Eu escolhi essas 2 ferramentas justamente pela simplicidade que ela traz no seu dia a dia, já que nós empreendedores temos um desafio rotineiro, né? É um desafio todo dia, matar um leão todo dia, como se diz, de entregar resultado, de conquistar novos clientes, de falar com um cliente, resolver um problema, pagar uma conta. Então, são tantas coisas ao mesmo tempo que não adianta você trazer uma ferramenta complexa que você vai levar muito tempo para construir a informação ou para enrolar mais a sua vida do que trazer resultado, do que trazer uma facilidade para resolver a sua vida como empreendedor, resolver a sua vida como um líder de si mesmo e líder das pessoas, seja uma pessoa que trabalhe com você, ou seja de um freela ou de um profissional autônomo que te dê apoio. Então, as ferramentas, a tecnologia e tudo que nos traz de benefício para que a gente conquiste os nossos objetivos, elas devem sempre trazer facilidade, porque
senão elas estão só enchendo mais ainda o pote das atividades, da correria. Então é realmente feito para facilitar. Olá, Tati, boa tarde. Bom, eu deixei aqui um esqueminha do meu lado para eu poder não me perder nessa linha. E o que eu queria dizer é que na pandemia ou fora da pandemia é desafiador você ter um negócio, você ser um empreendedor, você ser líder de si mesmo. Ter um negócio, ser um empreendedor profissional traz muito senso de responsabilidade, traz muito peso, não negativo, mas um peso de preciso de fazer muitas coisas, preciso de lidar com muitas coisas. Mas se a gente parar para pensar como empreendedor e como líder de nós mesmos, a gente tem a consciência de que o nosso negócio, ele vai para onde a gente direcionar ele para ir. Então, se eu focar muito no que eu entrego para o meu cliente, eu não vou enxergar que eu não estou conseguindo novos clientes. Se eu focar apenas na gestão financeira de quanto eu preciso reduzir custos, eu não vou enxergar os problemas operacionais que eu tenho ou a dificuldade de entrega do meu produto ou serviço ao meu cliente. Então, o principal papel do empreendedor, além do pequeno empreendedor no nosso caso, além de operar o seu negócio no dia a dia, é ter um tempo dedicado para ele olhar para o seu negócio e conseguir enxergar uma roda, como se fosse uma roda. Imagina uma roda em que o seu negócio está ali dentro e você precisa enxergar o seu negócio como um todo, enxergar todas as partes que o seu negócio compõe. É a operação, que é o que faz, é a engrenagem do seu negócio, é o que faz o seu negócio girar para que você entregue o seu produto, o seu serviço com a melhor qualidade para o seu cliente. É o relacionamento que você tem com o seu cliente. É a gestão financeira que você tem que fazer para que você receba as vendas que você fez e que você pague os seus fornecedores, que possua dinheiro dentro da empresa e que você também retire os seus lucros. Então, são diversas partes que o negócio compõe que muitas vezes o empreendedor ele fica tão atolado nas dificuldades do dia a dia que ele esquece de ver que ele tem um negócio e que ele precisa liderar esse negócio. Que se ele não se liderar, se autoliderar do que ele precisa fazer e das atividades que ele precisa fazer, de todas as áreas de um negócio que ele precisa cuidar, no próximo ano, ou o negócio dele vai estar estagnado ou decaindo. Porque dificilmente, se você não lidera o seu negócio, você não se autolidera para saber aonde você quer chegar, saber quais passos você precisa dar para você chegar ao seu destino final ou seu objetivo, o seu negócio não vai crescer. Então, a grande dificuldade dos empreendedores é ter essa mentalidade, virar essa chave e falar: eu cuido operacionalmente do meu negócio, mas eu cuido estrategicamente do meu negócio. O empreendedor... Oi, Guilherme! O empreendedor, ele precisa ter tempo para ter estrategicamente um plano. E esse plano ele não precisa ser, onde estarei daqui a 5 anos, onde estarei daqui a 10 anos. Um plano, tipo, cada 3 meses são essas ações que eu vou desempenhar. Não é isso. O objetivo de você ter um alinhamento estratégico e saber onde você quer chegar não é ter um pergaminho de coisas, quais são os meus valores, os meus princípios, quais os objetivos que a minha empresa vai ter, ou o que eu vou alcançar, qual é a minha visão como empreendedor ou como empresário. Ter um plano estratégico é abrir o meu negócio hoje. Em 1 ano, como que o meu negócio precisa estar? Se você está abrindo o seu negócio hoje, você minimamente fez o seu dever de casa em saber quais são os custos iniciais para abrir esse negócio, quais são os primeiros
meses em que você precisa chegar ao break-even, ou seja, no 0 a 0, né? O quanto de venda você vai ter para você alcançar o 0 a 0 em pagar suas contas, até você romper essa barreira para você começar a gerar lucro. Não sei se muitos empreendedores fazem esse dever de casa, mas deveria fazer. Então, ter estratégia é exatamente isso, saber como que você vai iniciar o seu negócio e ano após ano, quais são as ações que vão fazer você chegar a um novo nível. Então, quando você abre o negócio, você está saindo do ponto A. Para você chegar a um ponto B, que é você chegar nesse break-even, nesse 0 a 0, que é um ponto de equilíbrio do negócio, que é onde você não tem prejuízo e nem lucro, né? É um ponto de equilíbrio financeiro do negócio. Para você chegar a esse ponto B, você precisa vender, você precisa atrair clientes. Então, você precisa saber quais ações dentro do seu negócio você precisa executar para conseguir chegar a esse ponto B. Que o primeiro objetivo de qualquer empreendedor é chegar a esse ponto B, que é o ponto de equilíbrio financeiro do negócio. E a partir daí, quando você chega nesse ponto B, você precisa traçar uma nova estratégia. A minha nova estratégia é conseguir ter lucro. Por exemplo, a minha meta é ter lucro de 10% em um ano. E o que eu preciso fazer para alcançar essa meta? Então, você precisa ter uma visão do seu negócio e traçar quais são as metas e traçar quais são as ações que você precisa fazer para alcançar essas metas. E esse repertório, você consegue fazer todo ele com apenas 2 ferramentas que são simples de serem executadas e são simples de serem atualizadas. E é por isso que eu trouxe isso para vocês. Essas 2 ferramentas são amplamente divulgadas, conhecidas, mas eu acho que nem todo empreendedor tem a consciência ou sabe o quão fácil é fazer e o quão fácil é você olhar para ela e trazer informações que são tão fundamentais para o crescimento de um negócio. Porque para um negócio crescer, ele precisa de muita coisa, né? Ele precisa de combustível, ele precisa de uma direção. Imagina, por exemplo, eu quero tirar férias. Aí eu penso, para onde eu quero ir nas minhas férias, né? Eu preciso de um destino. Eu quero ir para Búzios nas minhas férias. Mas para eu estar em Búzios nas minhas férias, o que eu preciso? Eu preciso de capital, né? Eu preciso de dinheiro para chegar até Búzios. E se eu estou de férias, eu preciso de dinheiro para me divertir. Então, para ir tirar férias e ir para Búzios, eu preciso de capital, eu preciso saber quanto tempo eu tenho de férias, eu preciso saber como é que eu faço para chegar em Búzios, ou seja, eu preciso de uma rota, eu preciso de um transporte. Tudo isso é um planejamento estratégico para tirar as minhas férias. E por que eu posso fazer um planejamento estratégico para tirar as minhas férias e eu não faço para o meu negócio? Eu quero que meu negócio cresça, floresça ano após ano. Assim como eu também quero tirar férias e ir para Búzios, curtir uma praia, tomar um sorvete bem gostoso e comer uma pizza. Claro que eu quero isso também. Mas eu sei que muitos empreendedores acham que é muito teórico ter um planejamento estratégico. E é por isso que essas 2 ferramentas, elas vão fazer parte do seu dia a dia, elas vão te ajudar a enxergar você como empreendedor e você olhar o seu negócio e saber, nossa, tem tantas áreas que eu preciso cuidar e eu preciso ter um mapa de como fazer para cada coisinha. E não é para surtar, nem pirar e falar assim, nossa, Juliana, eu não tenho tempo para fazer tanta coisa, ou eu não consigo resolver tudo ao mesmo tempo. Ninguém consegue fazer isso. Ninguém consegue resolver todos os problemas de um negócio ao mesmo tempo, no mesmo momento, tendo a mesma equipe sempre. Então, por isso que ter um planejamento é importante que, primeiro, você descobre o que o seu negócio é, quais são as falhas do seu negócio,
quais são os pontos de melhoria, quais são os pontos fortes, porque todo negócio tem pontos fortes, todo negócio tem pontos fracos. Então, você vai analisar, vai enxergar tudo isso, vai criar quais são essas metas. Oi, Valdir, boa tarde. Oi, Fernanda. Você vai enxergar quais são esses pontos fortes, fracos e entender o que você precisa fazer, quais ações que você precisa fazer. Por exemplo, tem umas que são, às vezes, emergenciais. Por exemplo, se você tem uma sala e que estourou um cano, é emergencial, você precisa resolver aquilo ali. Porque senão, primeiro, você vai ter um problema de custo muito alto, você vai ter problema com o seu vizinho, que você vai ter que reembolsar ele, você vai ter que parar o seu tempo para resolver isso, ou se você não pagou o sistema que você precisa utilizar, como é que você vai trabalhar se você não vai pagar o sistema que você precisa utilizar? Então, são todas essas visões que você precisa enxergar dentro do seu negócio. E o primeiro passo, antes de ter um planejamento estratégico, antes de você conseguir enxergar quais são as suas metas, quais são os seus objetivos e como fazer para alcançar eles, é você enxergar que você precisa disso para o seu negócio crescer, né? Bom, e quais são essas duas ferramentas? A primeira delas é o Canvas. Não sei se você conhece ou já ouviu falar, mas o Canvas é um modelo, é uma ferramenta que ajuda você a modelar o seu negócio. O Canvas é como se fosse um mapa. Imagina se você colocar no Google, você consegue achar a foto dessa ferramenta. Mas ele tem alguns campos em que você precisa preencher, que ele trata das principais áreas, são as áreas chaves que todo negócio tem. Então, não depende se você tem um escritório de advocacia, se você tem um escritório de contabilidade, independe se você é um profissional autônomo de medicina ou de designer, jornalista. Toda atuação, seja ela uma profissão, uma atuação autônoma ou um pequeno negócio, ela representa um negócio, porque toda atuação ela tem a parte de operação, que é onde você entrega o resultado, a forma como você faz para entregar o seu produto, o seu serviço ao seu cliente. Tem a parte de relacionamento com o cliente, tem a parte de canais, ou seja, que é através de onde você consegue se conectar com o seu cliente ou com os seus potenciais clientes. Tem a parte de estruturas de custo, que é, ou seja, quais são os custos do seu negócio? Imaginamos um escritório de advocacia. Quais são os custos de um escritório de advocacia? Você tem sistemas que você precisa pagar para fazer uma gestão dos processos? Você tem uma agência de marketing para te dar apoio nas suas redes sociais, no seu blog? Você tem... Não sei quais são os custos de um escritório de advocacia, mas você tem contador, você tem inúmeros custos que um negócio vai ter e você precisa estruturar aquilo ali. Você tem a fonte de receita. Quais são as principais fontes de receita de um escritório de advocacia? São representações de outros escritórios maiores. Não, sou audiencista. Não, meu escritório de advocacia só trabalha com pequenos processos, ou não, trabalha só com licitações. Então, são várias áreas dentro de um negócio que você precisa enxergar primeiro, né? Primeiro, enxergar essa fotografia do seu negócio. E quais são essas principais áreas que o Canvas revela para você? O Canvas é esse mapa que eu te falei, com todos esses quadradinhos, que são atividades chaves, que são as principais atividades do seu negócio. Então, por exemplo, nós da My Place Office, que atividades chaves nós temos? Escritório virtual, sala de reunião e sala comercial. Nós temos outros serviços, mas as nossas atividades chaves são essas 3. Então, eu preciso ter pleno conhecimento das minhas atividades chaves, saber o que eu entrego, como eu entrego e como eu empacoto os meus serviços. Quais são as ofertas que eu ofereço?
Como que os meus serviços eles são entregues para o meu cliente? Como é que eu ofereço isso? Como é que eu explico os meus serviços para os meus clientes? E isso tudo são atividades chaves. Eu preciso enxergar dentro do meu negócio tudo o que envolve a atividade chaves. Que eu preciso, você como empreendedor, assim como eu, a gente precisa ter total consciência do que é cada área do nosso negócio. E as atividades chaves são o principal do nosso negócio. Se a gente não entender quais são os principais serviços ou produtos que você oferece para o seu cliente, qual é o meu carro-chefe, quais são os serviços que eu mais vendo ou quais serviços que me trazem mais lucratividade, você pode estar perdendo dinheiro. Qual é o outro recurso que o Canvas nos oferece? É o recurso chaves. O que são recursos chaves, Juliana? Dentro de um negócio, por exemplo, escritório de advocacia. Será que realmente você consegue ter um escritório de advocacia sem ter um sistema de controle dos seus processos? Ou você faz isso no papel? Como é que funciona isso? Ou um escritório de contabilidade. Quais são os recursos técnicos, tecnológicos que um escritório de contabilidade precisa ter? Ele precisa ter um sistema para ter todas as documentações dos seus clientes e ter a comunicação da contabilidade com cada cliente. Então, isso é um recurso chave para um escritório de contabilidade. Um escritório de contabilidade ele não pode começar a atuar se ele não tiver parceria com um sistema que ele possa trabalhar junto com o seu cliente. Então, por exemplo, eu tenho um escritório de contabilidade e eu comecei a trabalhar com Conta Azul. E aí eu tenho clientes que usam Conta Azul, mas eu tenho clientes que usam outro sistema. E aí eu tenho que avaliar, compensa eu atrair clientes que usam outros sistemas que eu não tenho acesso? Isso vai me trazer benefícios operacionais, por exemplo. O que eu vou fazer com um cliente se eu não tenho acesso ao sistema dele? Eu vou ter que fazer a contabilidade dele no papel? Ou eu consigo fazer uma parceria com esse novo sistema para que eu possa atender o meu cliente? Então, são questões em que quando você olha qual a importância daquele quadrante, né, dos recursos, você consegue pensar, nossa, isso pode vir a ser um problema, isso pode impactar na quantidade de clientes que eu vou ter. Se eu não tiver parceiros suficientes para ter vários sistemas, ou 2, 3 sistemas, que eu possa focar e clientes que eu possa ter acesso, que utilizem os mesmos sistemas, isso facilita. Porque imagina, se cada cliente do escritório de contabilidade tiver um sistema totalmente diferente, como que vai ser a operação desse escritório de contabilidade? Uma loucura. Imagina, um monte de tela aberta no escritório de contabilidade, é uma realidade, cada sistema ele funciona operacionalmente de uma forma diferente. Você não consegue ter uma organização operacional para entregar resultado para cada cliente. Imagina que loucura você ter que lidar com 10, 15 sistemas diferentes. Isso é um problema dentro de um negócio. Então, quando você olha ali para recursos chaves, você precisa enxergar dentro do seu negócio quais são os principais recursos chaves que você precisa ter. Senão o seu negócio para, senão o seu negócio não cresce. É muita coisa para pensar ao mesmo tempo. É verdade, é um matar um leão por dia. Realmente, ter um negócio é desafiante. É desafiante a todo momento e é muita coisa. É tipo de A a Z. Eu tenho que saber atrair, eu tenho que saber vender, eu tenho que saber faturar, eu tenho que saber fazer gestão financeira, eu tenho que saber fazer gestão de processos, eu preciso ter relacionamento com o meu cliente, eu preciso ter tempo para ter um planejamento estratégico do meu negócio, eu preciso ter tempo para conversar com os meus funcionários e eu ainda tenho que viver. Afinal de contas, a gente não é só dono de negócio. Então sim, é muito demandante, mas é muito recompensador. Quando a gente entende que a gente faz parte da operação
mas a gente faz parte também de olhar para o negócio com um olhar mais distante e saber que aquilo ali é fruto do nosso esforço, da nossa dedicação, do nosso sonho, tudo vale a pena. Só que quando você tem um planejamento e você tem a consciência de que ter um negócio é enxergar esses pedaços, né? É como se fosse um quebra-cabeça. Imagina que o Canvas é um quebra-cabeça que você está montando e você só vai encaixando essas peças. Então, dentro da atividade chaves, você vai conhecer o seu negócio, você vai conhecer os serviços que você quer oferecer para o seu cliente e aí você vai analisar. Vamos quadrante a quadrante para não misturar. Eu vou voltar em atividades chaves. Você precisa saber o que você quer oferecer para o seu cliente. Desses serviços, quanto tempo você leva para entregar esses produtos e serviços para o seu cliente? O quanto financeiramente isso te traz de retorno? O quanto isso te traz de cliente, que às vezes você tem um serviço que te demanda tanto tempo, tanta energia, e você, sei lá, tem 3 clientes que utilizam, enquanto todos os outros clientes utilizam outros serviços que você não precisaria estar ali se dedicando tanto. Então, é analisar isso, analisar quais são os serviços que você oferece e o quanto aquilo ali beneficia o seu negócio. Porque às vezes você está insistindo num serviço que ele já está obsoleto, que você tem que simplesmente tirar ele do mercado. Então, são essas análises que você vai ter dentro de cada peça do quebra-cabeça. Então, dentro da atividade chaves, é isso. De recursos, são recursos tecnológicos, são recursos de capital humano ou de conhecimento. Às vezes você trabalha numa área técnica que precisa de tempos em tempos, você precisa de uma reciclagem, por exemplo, o departamento pessoal para contabilidade. De tempos em tempos sempre tem uma atualização, seja na CLT, em alguma lei, ou para quem faz planejamento tributário, seja advogado ou um contador. Praticamente todo ano tem uma atualização nas leis para planejamento tributário, para execução, por exemplo, quem trabalha com produto, SMS é uma loucura. Então, tem atualizações o tempo inteiro. Então, você precisa saber quanto que você precisa investir nisso, o quanto isso traz de retorno. Compensa você ter serviços que trazem um ônus de tempo, de dinheiro. Todas essas ações você precisa cuidar, você precisa analisar estrategicamente do seu negócio. Compensa ou não compensa? E aí o outro ponto é o relacionamento com o cliente. Mas como assim relacionamento com o cliente? Eu vou ter que ligar para os meus clientes para saber como que eles estão, ou se o meu serviço está sendo suficiente, alguma coisa assim. Não. O relacionamento com o cliente, como é que ele funciona? Eu não sei se vocês já leram, já viram filme do Walt Disney, ou se já leram algum livro sobre a empresa Disney, as empresas da Disney. Mas, cara, a Disney é uma das empresas mais masterizadas no relacionamento com o cliente. É tão poderoso isso que as pessoas são apaixonadas pela Disney. E as pessoas não são apaixonadas pela Disney porque lá tem o Mickey, tem a Minnie, tem o Pato Donald. Eles são apaixonados pela experiência que eles têm com a Disney. Desde o momento em que eles veem um desenho, desde o momento que eles compram um ticket, quando eles chegam a um parque, quando eles chegam num hotel, todo aquele encantamento. Quando uma pessoa da recepção chega para falar com você, tudo isso faz parte do relacionamento com o cliente. E no nosso caso, meros mortais, vamos deixar a Disney de lado. No nosso caso, meros mortais. O que seria o relacionamento com o cliente? É você se importar com o cliente, é você entregar aquilo que você promete ou até mais do que você promete. É você responder ao seu cliente toda vez que ele te perguntar alguma coisa. Vamos, por exemplo, uma pessoa entrou em contato com você no site,
quero fazer um orçamento para alguma coisa. Você responde aquele lead uma semana depois. Você acha que a pessoa vai dar alguma importância para o seu negócio se você está passando a imagem que você não se importa? Então, como o relacionamento, ele é pautado em pequenas coisas, não são coisas grandiosas. É você se importar com cada etapa que o cliente passa dentro da esteira do seu negócio. Então, se o cliente entrou em contato com você, qual é a proposta que você manda para ele? É um texto no WhatsApp? É um Word escrito de qualquer jeito? É um e-mail? É uma landing page? É um PDF bem elaborado? Como que é feito isso? E depois disso, quanto tempo você leva para fazer um acompanhamento com esse cliente? Quanto tempo você leva para conversar com esse cliente, para entender quais são as necessidades dele? Depois que você vende, quanto tempo você faz para saber se está tudo certo, se tem algum problema acontecendo, para entregar a nota fiscal, para entregar o boleto que deu erro, você leva uma semana para atualizar o boleto. Como é que é a sua relação com o cliente? Você entrega tudo certinho, passo a passo? Ou você deixa de canto, se ele reclamar a gente vê o que faz. Se não emite nota fiscal, o cliente reclama, você também não faz nada. Como é que você trata o seu cliente? Agora, para um momentinho e pensa. Quando você vai na empresa de outra pessoa, como que você espera ser tratado? Como que você olha para um negócio e fala, nossa, fui bem atendida, nossa, que processo legal, nossa, foi muito rápido, nossa, que legal aquela atitude daquela empresa. Quando você tiver essa reação, em algum momento que você for atendida por uma empresa, eu sugiro você fazer uma coisa. Você para, analisa e pensa, o que essa empresa está fazendo de certo que me conquistou? Por que eu estou elogiando essa empresa? O que ela está fazendo que eu poderia fazer no meu negócio? O que está fazendo, o que está dando certo nesse negócio que eu possa adaptar para o meu? Às vezes, não na mesma proporção, mas às vezes a forma como você fala com o seu cliente de forma mais humanizada. Às vezes, são e-mails que você manda para o seu cliente semanalmente para saber falar sobre atualizações de sistemas. Às vezes, você está presente na internet falando sobre seu mercado de trabalho ou sobre a sua atuação. São pequenas coisas que você pode adaptar à sua própria realidade, ao seu próprio negócio. Então, toda vez que você se sentir impactado por uma relação que você teve, por exemplo, todo mundo fala sobre o Nubank, que a experiência com o Nubank, por que as pessoas gostam tanto do Nubank? E aí, se você gostou de como você foi tratado, você vai analisar, nossa, eu fui tratado assim, que interessante, como é que eu posso fazer para tratar o meu cliente de forma parecida? Tudo bem, não tenho um aplicativo, não vou ter um aplicativo, não tenho dinheiro para investir num aplicativo, mas o que eu posso construir para criar esse tipo de relação que as pessoas têm com o Nubank, que as pessoas têm com o Netflix? Tem gente que fica, agitada, emocionada de escutar o barulhinho do Netflix. Como que eu posso criar essa reação no meu público? Como é que eu posso criar essa reação no meu cliente? É uma coisa que você tem que pensar. Então, nesse quadrante é isso que você vai pensar. Qual o próximo quadrante? É o canais. O que são canais, Juliana? Canais são formas ou formatos de você se comunicar com o seu cliente. Então, por exemplo, eu tenho um WhatsApp, tenho um telefone, tenho um e-mail, tenho um formulário, mas para onde vai o e-mail que a pessoa manda? Por exemplo, entrei lá no seu site. Aí eu mando lá no formulário do seu site, olá, boa tarde, gostaria de mais informações sobre o seu serviço? Nunca mais, aquele e-mail simplesmente morre em algum lugar. Porque não adianta
você colocar um formulário que aquela informação vai para um buraco negro. Se você não ficar atento aos canais em que você se dispõe a ter contato com as pessoas, você precisa monitorar esses canais. Seja atendimento telefônico, seja WhatsApp, seja no Google Meu Negócio, seja no Facebook, no Instagram, no Twitter. Se você não verificar se as pessoas estão se comunicando com você através desses canais, você só está criando ruído e problemas de relacionamento e problemas operacionais no seu negócio. Você só pode abrir canais de comunicação com o seu cliente que você dê conta de manipular e de dialogar com o seu cliente da forma como você espera que isso seja feito. Não adianta simplesmente ir lá, ok. Quem quer receber um ok no WhatsApp, um ok por SMS, um ok no Messenger do Facebook? Se você não tem condições operacionais de tempo de lidar com tantas ferramentas ao mesmo tempo, não habilite elas. É a melhor coisa que você faz. Se você tiver apenas um canal de comunicação que seja eficiente, torne ele o seu principal canal de comunicação. Porque o objetivo de um canal é exatamente ter eficiência em se comunicar com o seu cliente. Estrutura de custo. Essa é a penúltima etapa do Canvas. O que é estrutura de custo? Estrutura de custo é tudo aquilo que envolve a estrutura financeira para sustentar um negócio. Então, por exemplo, estávamos falando da contabilidade. Qual é a estrutura financeira, digamos assim, por alto, de um escritório de contabilidade? Temos sistemas que alguns escritórios de contabilidade conseguem fechar parcerias e não pagam por isso, porque ao momento em que ele conquista um novo cliente, ele convence esse cliente a utilizar aquele serviço. Então, por exemplo, eu tenho um escritório de contabilidade e eu utilizo o Conta Azul. E aí, quando eu tenho um novo cliente, eu conduzo esse cliente a utilizar o Conta Azul. Então, toda vez que entrar um novo cliente, eu faço com que esse cliente utilize o Conta Azul, ele vai pagar uma mensalidade para o Conta Azul e eu utilizo o Conta Azul gratuitamente para poder ter a contabilidade de cada cliente meu, né? E aí, isso é um custo que eu posso ter ou não, dependendo se eu tiver uma parceria com essa empresa. Mas aí eu preciso ter mão de obra para fazer a contabilidade, para fazer o DP, para fazer a parte tributária. Eu preciso de um atendimento telefônico, eu preciso de um endereço para fazer o registro da minha empresa, eu preciso de uma agência para cuidar das minhas redes sociais, eu preciso de um banco para abrir a minha conta bancária em nome da pessoa jurídica, então tem as despesas bancárias que essa conta demanda. Eu tenho boletos bancários que precisam ser pagos. Então, essas taxas elas precisam ser consideradas dentro da estrutura de custo. Se eu tenho uma sala comercial, se eu utilizo escritório virtual, está dentro da minha estrutura de custos. Tudo isso eu preciso analisar quais são os meus custos para que eu enxergue o quanto que eu preciso ter de dinheiro mensalmente para que o meu negócio cresça. Por exemplo, se o meu custo mensal é de R$2.000, se eu vender todo mês R$400, quanto tempo eu vou levar para chegar no ponto de equilíbrio? Então, você tem que fazer a conta. Se todo mês eu tenho 2.000 de custos, então o banco vai lá, pagando as contas para mim. E eu só estou vendendo R$400. Se em 6 meses eu não crescer o meu faturamento, até conseguir atingir os R$2.000 pelo menos, que é o ponto de equilíbrio, em algum momento eu vou precisar pedir um empréstimo ou eu vou precisar fazer uma linha de crédito dedicada para capital de giro. Então, são essas informações que você precisa analisar no seu negócio. Não, Juliana, no primeiro mês eu tive R$400 de venda, mas no segundo mês já foi para 800. E aí, o que eu faço com esses R$800? Vou anunciar para conseguir novas vendas no mês seguinte, para que o meu faturamento cresça e eu possa
num prazo menor, conseguir chegar a esse ponto de equilíbrio para que em breve eu consiga faturar além do meu ponto de equilíbrio, porque eu possa ter lucro também. Então, são essas noções que você precisa ter. Quando você entende o que é estrutura de custo, qual é a sua estrutura de custo mensal, você vai conseguir planejar o quanto que você precisa de ter de venda mensalmente para que você encontre o seu ponto de equilíbrio do seu negócio, ou seja, para que você não tenha dívidas no seu negócio e que você ultrapasse esse ponto de equilíbrio. Porque quando você ultrapassa o seu ponto de equilíbrio, quer dizer que vai ficar dinheiro dentro do seu negócio, entendeu? E aí a última etapa é a fonte de receita. Quais são as minhas fontes de receita? Eu sei quais são as minhas atividades. Então, eu, como um escritório de contabilidade, eu ofereço a contabilidade mensal, imposto de renda para os sócios das empresas, planejamento tributário, consultoria para departamento pessoal, a execução da folha de pagamento. Então, esses são serviços que eu, como escritório de contabilidade, posso oferecer para o meu cliente. Só que dentro desses serviços, quais são as minhas principais fontes de receita? Imposto de renda, por exemplo, só acontece uma vez ao ano. Então, é uma fonte de receita sazonal. A contabilidade, ela é mensal. Então, o que eu foco? Eu foco em contabilidade para MEI, que como não é obrigatório, eu tenho que cobrar muito pouco. Ou eu foco em contabilidade para empresas com acima de 5 funcionários, porque me traz um retorno financeiro melhor. Então, essas são as estratégias que você precisa decidir para criar qual é a sua fonte de receita. Porque muitas vezes você oferece os mesmos serviços, só que de maneiras diferentes. Você precisa enxergar quais são os serviços que te demandam energia, te demandam custo e qual o retorno financeiro que ela te demanda. Porque às vezes você está focando num serviço que te dá muito retorno, mas tem um custo muito alto e que nesse momento você não consegue arcar com esse custo. Ou, por exemplo, você tem muitos serviços, mas você só está conseguindo vender o seu serviço mais barato. Então, você precisa anunciar os outros serviços para que você consiga ter uma renda maior, uma lucratividade maior. A principal fonte de receita, ela precisa ter um equilíbrio entre aquele serviço, que às vezes é carro-chefe, porque é muito fácil de vender, mas não tem uma alta lucratividade, mas você precisa compensar com um serviço que tem alta lucratividade. Porque senão o seu negócio não cresce. Não adianta você vender, por exemplo, o serviço de contabilidade por R$500 para cada cliente, se você não consegue, no final, ter dinheiro para o seu negócio, ter dinheiro para você. Ter um negócio não é sobre apenas vender, pagar as contas de empresa e ir para casa. Todo mundo que empreende e quer ter um negócio, ele quer sim pagar as contas da empresa e quer lucrar. Essa é a finalidade de todo negócio. Então, quando você analisa quais são os seus serviços, quais são os recursos que você precisa ter, tecnológicos, humanos, de conhecimento para o seu negócio, como você quer se relacionar com o seu cliente, afinal de contas é ele que paga as suas contas, quais são as suas estruturas de custo, quanto que você precisa gastar todos os meses e quais são as suas fontes de receita. E aí você vai conseguir ver a foto do seu negócio, aonde estão os problemas. Quais são os serviços que eu estou vendendo e não deveria vender? Quais são os serviços que eu preciso focar porque tem maior lucratividade? Quais são os problemas de relacionamento? O que os meus clientes reclamam? Quais são os problemas de operação que eu tenho? Eu respondo os leads que entram em contato pelo Instagram, WhatsApp, Facebook, formulário no site ou landing page, o cliente que liga eu não atendo o telefone. O que está acontecendo dentro do seu negócio? E a partir desse momento que você tem essa fotografia do seu negócio, você vai começar a pegar um papel e vai listar quais são os problemas que acontecem,
quais são os pontos fortes que estão no seu negócio. Por exemplo, um dos pontos fortes do meu negócio é o relacionamento com o cliente. Eu tenho um excelente relacionamento com o cliente, atendo o meu cliente sempre que ele precisa, resolvo todos os problemas pontualmente, entrego os trabalhos pontualmente, os boletos e as notas fiscais estão sempre em dia, mas eu não consigo alavancar um serviço que me traz mais lucratividade. Então, eu preciso pensar estrategicamente como é que eu faço para vender aquele serviço que me traz mais retorno, porque eu só estou vendendo um serviço mais barato. Como é que eu posso fazer para mudar isso, para que eu tenha mais dinheiro dentro do meu negócio? E aí você vai listar quais são os problemas, quais são os pontos fortes e quais são os pontos de melhoria. E aí a gente vai para a segunda ferramenta, que é o 5W2H. O que é 5W2H? 5W2H é uma ferramenta que você vai escrever quais são os problemas, quais são as metas, que é o quê, né? Então, o que eu preciso resolver? Quais são os problemas? O que eu preciso resolver para solucionar esse problema? Então, eu vou anotar para cada meta ou para cada problema que eu preciso solucionar, eu vou anotar qual ação que eu preciso realizar para resolver isso. Então, por exemplo, eu dei o exemplo do problema de eu não consigo vender um dos meus serviços. Eu preciso escrever quais soluções que eu posso adotar para solucionar esse problema. Eu preciso ter novos anúncios, eu preciso reestruturar a comunicação desse serviço, eu preciso empacotar esse serviço em uma oferta mais atrativa, eu preciso divulgar mais ou para um público novo, por exemplo. Esse meu serviço eu estou divulgando só para médico, mas médico não se importa muito com esse serviço, então acho que eu vou divulgar para designer, para jornalista. Sempre tem um público querendo alguma coisa. Então você precisa encontrar quem deseja aquele serviço que te dê mais lucratividade, encontrar um novo público para você atuar. Porque, por exemplo, tem contador para médico, tem contador para advogados, tem contador para engenheiros. Muitos contadores se especializam numa área determinada. Então, você precisa enxergar isso. E aí, quando você identifica o problema, você vai utilizar o 5W2H para mapear todos os teus problemas e colocar do lado quais são as ações que você vai precisar executar para solucionar cada problema desse. E aí, cada problema desse, além da solução, você vai dar um prazo e um responsável por aquela ação. Seja você, seja um funcionário, até mesmo um fornecedor, por exemplo. Eu estou com um problema de DP que o meu contador precisa solucionar. O problema é meu, mas não sou eu que vou resolver. É o meu contador que vai resolver isso para mim. Então, eu vou colocar lá no meu 5W2H que eu tenho um problema de DP XYZ, mas precisa ser feita tal ação para resolver isso. O responsável é o meu contador e eu preciso cobrar ele até dia tal. Então, o Léo botou aqui, o 5W2H gera um plano de ações. Muito legal essa ferramenta. É verdade, exatamente isso. Então, resgatando aqui, o Canvas, ele é um quebra-cabeça que vai te ajudar a enxergar a fotografia atual do seu negócio. Problemas, melhorias, pontos fortes. O 5W2H é a ferramenta que vai te ajudar a pegar todos esses problemas, melhorias e elencar, listar todos eles para solucionar. Então, você vai resolver os seus problemas, resolver as melhorias de pontos de pendência e fortalecer os pontos fortes. Aí você vai escrever quais são todos os problemas, quais são as ações que você precisa fazer para solucionar todos eles, quem é responsável por cada coisa, qual o prazo que você tem para solucionar aquilo ali. E aí, mensalmente ou semanalmente, você vai ter aquela planilha, ou no caderninho, da forma como você achar melhor, você vai ter que acompanhar todas
essas soluções. Está sendo solucionado? Não está? Está atrasado? Qual é a ordem de prioridade? O que é mais importante? Um problema com o cliente? Uma nota fiscal que não está sendo emitida? O que é mais emergencial? E aí, a partir do momento em que você utilizar o 5W2H para listar todos esses problemas, você vai começar a enxergar aonde o pepino está doendo mais. Porque você vai começar a enxergar problemas, porque ali todo negócio tem uma lista de problemas. Você vai começar a enxergar quais são os mais emergenciais, quais são os urgentes que você precisa resolver para ontem, porque pode gerar multa, pode gerar problemas de justiça, pode gerar um rompimento de contrato com o cliente e outros que são problemas corriqueiros que você pode resolver amanhã, depois de amanhã, que não vai gerar nenhum constrangimento ou nenhum processo, nenhum problema legal ou financeiro. Então, quando você tem a consciência do que é o seu negócio, quais são os problemas, lista para ter clareza, esses são os meus problemas, essas são as soluções e ações que eu posso executar, eu vou determinar quem vai fazer, qual é o prazo e vou acompanhar. E você, dia após dia, vai mensurar o tempo e a prioridade que essas coisas precisam acontecer. O que é problema de DP? A Carol perguntou. DP é departamento pessoal, Carol. Problema de DP é qualquer coisa ligada a departamento pessoal. É quem cuida de admissão e demissão de funcionários, problemas com rescisão contratual de funcionário, às vezes problemas de benefícios com funcionário, todas essas burocracias legais que a empresa precisa cuidar em relação aos seus funcionários. Muito interessante o tema. Obrigada, Durvis. Então, é exatamente isso que você precisa fazer. Quando você fizer o seu Canvas, gestão da folha de pagamento, isso aí, Léo. Quando você fizer o seu Canvas e enxergar a fotografia do seu negócio, você vai você vai conseguir enxergar quais são os principais problemas que você não estava enxergando. Que às vezes você tem um problema que você todo dia tem que lidar com isso e você acha que é normal ter esse problema todos os dias. Por exemplo, tem clientes que todo dia liga para reclamar de alguma coisa. Mas você para em algum momento e pensa, por que esse cliente está me ligando todo dia por conta disso? Tem algum problema acontecendo que eu não estou conseguindo enxergar uma solução para ele? Então, o Canvas é uma ferramenta que te permite analisar profundamente, tirar essa fotografia do seu negócio para que você enxergue problemas que talvez tá acontecendo. Igual, sabe quando você está em casa e a parede começa a craquelar, só que você passa todos os dias pelo mesmo lugar e a partir de um determinado momento você sequer nota? É isso. Quando um problema acontece com tanta recorrência no seu negócio, você sequer percebe que ele é um problema. Ele virou apenas uma rotina dentro do seu negócio. E essa fotografia do Canvas te permite se distanciar do problema, distanciar da rotina do escritório, da rotina do negócio e enxergar o que precisa ser renovado, enxergar o que precisa ser solucionado para que você tenha melhores clientes, para que você tenha melhores relacionamentos com os seus clientes e para que você possa ter um negócio sustentável, que ele possa crescer, né? E aí o 5W2H é uma ferramenta que vai complementar isso e vai te ajudar a listar e ter clareza das soluções que você precisa implementar dentro do seu negócio. Afinal de contas, nós somos empreendedores que têm inúmeras atividades de A a Z, como a gente falou no início, que precisam ser cuidadas. Então, quando a gente tem ferramentas fáceis de serem feitas, fáceis de serem manipuladas, a gente tem todo o poder na nossa mão. A gente tem o queijo e a faca. A gente só precisa de parar, ter um tempo para cuidar do seu bebê. Porque muita gente não consegue enxergar isso, mas o nosso negócio é igual um filho, que você precisa cuidar a todo momento.
Uma hora você precisa educar, outra hora você precisa puxar a orelha, outra hora você precisa elogiar, mas a todo momento você precisa cuidar dele. Então esse é o momento de você cuidar do seu negócio. Bota lá no Google, método Canvas e 5W2H. Você consegue baixar essa ferramenta. A gente pode também pensar em como disponibilizar essas duas ferramentas para vocês, para que vocês consigam preencher isso e fazer com que eles te ajudem a alavancar o seu negócio, a você enxergar quais são os problemas que estão acontecendo hoje e que podem transformar o seu negócio ao longo desse ano de 2021. Bom, eu espero que você tenha gostado. Se vocês quiserem essas ferramentas, avisa aqui pra gente, manda um direct, manda uma mensagem, que a gente pensa num formato que a gente possa colocar. Se não, você pode também pesquisar no Google, que é muito fácil de achar, em qualquer lugar você encontra, mas não perca tempo. Utilize essas duas ferramentas que eu tenho certeza que vão transformar a sua atuação, vão transformar o seu negócio e vai te ajudar a alavancar o seu negócio. Eu espero que vocês tenham gostado. Aguardo vocês no próximo episódio da nossa série Orange Talks. Até sexta-feira que vem. Tchau!